diferente. E isso já é uma verdade comprovada, é evidente isso. O que acaba mostrando, então, que borderline, novamente, não é uma doença crônica. Porque se fosse uma doença crônica, não melhorava desse jeito. Aí os estudos, só para eu concluir os estudos, depois eu vou responder as perguntas, tá? Que já tá ficando um pouco tarde. Mas os estudos, eles mostraram uma melhora das pessoas, tá? É uma revisão que o pai do borderline fez. Eu fui atrás, eu achei esse cara, que ele é o pai do borderline. Deixa eu até pegar o nome dele aqui. O pai do borderline, ele é um pesquisador que pesquisou muito sobre borderline. E aí ele fez uma revisão, um pouco antes dele ele morreu já, mas um pouco antes dele morrer, ele fez uma revisão que ele mostrou. John Gunderson, ele fazia vários estudos de borderline, e aí ele fez uma revisão mostrando os estudos que acompanharam pessoas borderline por 10 anos, mostraram uma remissão de mais ou menos 80% dos casos. Então, 80% das pessoas, mais ou menos, entravam em remissão dos sintomas, ou seja, o funcionamento borderline tinha mudado, elas não tinham mais esses sintomas do transtorno, elas estavam funcionando de uma forma diferente. Então, isso é muito interessante, porque a gente olha assim, nossa, é um padrão permanente. É permanente até a hora que você diagnosticou. Depois daí para frente, a pessoa pode mudar, ela pode aprender a funcionar diferente. E isso já é uma verdade comprovada, é evidente isso. O que acaba mostrando, então, que borderline, novamente, não é uma doença crônica, porque se fosse uma doença crônica, não melhorava desse jeito. Transtorno bipolar não fica melhorando. Essas pessoas não tiveram nenhum tratamento específico, foram pessoas que estavam com psiquiatras. Deixa o like aqui se você está gostando dessa conversa, chegou muita gente, mas muita gente não apertou no coraçãozinho, vamos por favor, né, gente, vamos passar, tem 250 pessoas, tem 97 likes só, eu acho que dá para subir, o povo tá gostando, a mesma pessoa tá dando uns 30 likes aí, não sobe o número de like, por favor, me ajudem, vai. Mas de qualquer forma, o fato de que as pessoas melhoram sem nenhum tratamento específico, então a pessoa melhorou sem ter um remédio específico, elas nem tiveram uma terapia para borderline específica nesses estudos. Eles eram só pessoas que faziam tratamento, elas estavam em acompanhamento com algum médico, algum clínico, psiquiatra. E aí de 2 em 2 anos eles consultavam para ver como que estavam os sintomas. Os sintomas foram diminuindo, foram sumindo, a pessoa foi entrando em remissão, e quando ela entrava em remissão, ela não voltava a ter recaída. O que é muito diferente do transtorno bipolar e das depressões recorrentes. Não tem isso. Então, é o borderline que faz essa remissão mais consistente. Por quê? Eu podia chamar isso de quê? A pessoa amadureceu, a pessoa aprendeu a se regular, ela mudou, ela se desenvolveu, e aí ela para de funcionar desse jeito. Eu acho que faz muito mais sentido entender dessa forma, parar de chamar isso aqui de um transtorno e falar que os sintomas entraram em remissão, sabe? Entenda que é um funcionamento, a pessoa aprendeu a funcionar de outra forma e é isso. Aqui, ó, isso aqui, ó. O que gera estranheza é que personalidade não deveria haver remissão. Sim, não deveria ter remissão de personalidade. Você aprendeu a funcionar de outra forma, personalidade não é gripe, personalidade não é doença. Então, esse linguajar, essa linguagem, ela faz a gente ficar entendendo que as pessoas são transtornos. Aí, nossa, adorei sua personalidade, obrigado, é um CID. Não dá, entendeu? Não tem como. Então é melhor a gente entender só que a pessoa mudou. Agora, um grande ponto aí importante, que eu fui olhar o método desses estudos. Na hora deles selecionarem quem ia participar dos estudos, o que eles fizeram? Tiraram todo mundo que tinha transtorno bipolar antes. É aí que tá a história, entendeu? Por isso que faz remissão desse jeito. Porque muitas pessoas, a coexistência de borderline e transtornos de humor é enorme. Porque a pessoa, trauma, lembra do trauma? O trauma, ele desbloqueia os dois sintomas. Ele faz o borderline aparecer, o trauma faz a bipolaridade aparecer. Uma pessoa que cresce com um adulto borderline em casa, que não se trata direito, vai ter traumas.
Então, borderline e bipolaridade andam junto. Borderline e bipolaridade andam junto. E aí, nos estudos, eles tiraram todo mundo que tinha bipolaridade. E aí, quando eu falo dessas coisas, de como que borderline melhora, eu falo que borderline não precisa de remédio, porque não precisa. Muita gente fica sentida e vem xingar, e fica com raiva em comentário, fica incomodada, porque às vezes elas falam que, não, mas no meu caso o remédio foi essencial. Eu entendo, o remédio ele muda a vida da pessoa em várias situações, só não muda o borderline, porque o borderline é a sua personalidade. Então não tem como remédio entrar no seu medo de abandono. O que o remédio pode fazer é tratar o transtorno bipolar, que você foi num médico, ele disse que era borderline, e aí virou uma confusão de diagnóstico, e aí o remédio consegue estabilizar o transtorno bipolar. Remédio, comprimido, serve para doença. Remédio só trata doença. Não tem como tratar outra coisa que não seja doença, porque é remédio, ele foi feito para isso, para tratar a doença. Então, se a coisa não é doença, o remédio não consegue tratar. Ele vai fazer outra coisa, não vai tratar. Ele trata muito bem bipolaridade. Na hora que eu trato a bipolaridade, a instabilidade melhora, a pessoa se regula muito melhor. Então muda o jogo mesmo. Então precisa de remédio para tratar a doença que a pessoa tiver junto com a personalidade dela. Mas aí esse remédio precisava, independente da personalidade, pode ser chata, borderline, narcisista, legal, extrovertida, não interessa a personalidade. Precisa de remédio para tratar a doença. Então aí o estudo consegue pegar e falar, nossa, então as pessoas entram em remissão assim, né? Só deixar que elas ficam boas. Sim, se o problema delas for só a personalidade, se eu fizer uma triagem. E elas tiverem transtorno bipolar, elas vão precisar tomar comprimido, remédio para se regularem e ficarem bem. Quem chega pra gente, aqui no consultório, quem chega nos casos, quem chega nos lugares, pros profissionais, normalmente são as pessoas borderline mais graves. Então, elas provavelmente têm alguma comorbidade, elas têm duas coisas juntas, elas não vão ter só uma. Se ela tivesse só uma, talvez ela nunca tivesse vindo parar no médico, no psiquiatra, no psicólogo, ela ia ficar lá na casa dela. Ela só ia ter problemas, mas não ia ser tão grave assim. Então, a pessoa que dá... É muito complexa a situação, a gente tem que pensar que talvez ela tenha duas coisas. Aí, o que eu faço? Eu trato o transtorno bipolar, porque ele está... facilita ver desse jeito, tá? A gente entende o transtorno bipolar como o primeiro alvo, e aí eu falo como se fosse uma hierarquia, eu falo isso, explico isso de uma forma hierárquica. Então, ele é o primeiro alvo para a gente tratar, para a gente identificar, para a gente perceber. Na hora em que eu trato isso, os sintomas se acalmam, e aí eu percebo que aquela impulsividade sumiu, que a pessoa parou de ter relacionamento instável, que os relacionamentos melhoraram, que tudo melhorou, eu vou ver, nossa, nem borderline era só bipolar mesmo, que tinha um transtorno bipolar, e aí parecia borderline. Então, isso que acontece, tá?